Boa tarde a todos, é um prazer participar aqui do BMC News. Prazer é nosso recebê-lo aqui. Vitor, a gente viu agora há pouco, inclusive, o ministro Fernando Haddad falando um pouco mais, ou sinalizando um pouco mais, a possibilidade do governo de fazer algum tipo de mudança, interferência, uma gestão de regras em relação às debêntures de infraestrutura. Queria entender um pouco da sua visão sobre esse assunto. A gente vê uma procura bastante grande, uma busca bastante elevada ultimamente por parte dos investidores nesses títulos, principalmente. Queria entender um pouco da sua visão sobre essa possibilidade, quais os objetivos, o que você está mapeando aí nessa questão de possíveis alterações de regras para esses ativos. Bem, o que a gente observa é um movimento de continuidade do Executivo, do Ministério da Fazenda, de reduzir os títulos incentivados, porque a gente sabe que o Executivo ele busca aí uma renda adicional para poder fechar toda a parte fiscal. Então, do ponto de vista fiscal, seria uma receita adicional. A gente viu as resoluções CMNs, a 5118, a 5119, que limitaram de maneira bastante drástica, pegou o mercado bastante desprevenido, e com isso a gente vê um fluxo muito grande para incentivadas, com uma implicação muito grande na demanda por eles incentivados, e com reflexo inclusive no crédito incentivo. Eu acho que no caso de limitar as debêntures incentivadas com base nas matérias que a gente viu, também fomos pegos de surpresa. Faz muito nos setores de óleo e gás, aqueles setores que já têm uma rentabilidade maior, que não precisariam desse incentivo, e também para financiamento de outorgas, né? Eu acho que o mercado foi realmente pego de surpresa. Se a gente olhar do ponto de vista da postura do governo de busca de receitas, não assusta tanto, mas a visão que eu tenho é que as debêntures incentivadas 1243, de alguma forma, elas estavam blindadas, digamos assim, até porque no ano passado a gente viu uma expansão de segmentos de setores que seriam elegíveis para emitir debêntures incentivadas 1241, que são os setores de infraestrutura social, basicamente. Então, eu acho que o mercado foi pego de surpresa, mas se a gente pensar no movimento do governo de busca de receitas adicionais, não parece ser uma grande surpresa. Contigo agora, obrigada pela sua presença. Queria entender um pouquinho, né, na figura, se isso de alguma forma pode acabar retirando a atratividade dos ativos, né? A gente atira esse tema desde ontem, né? Tem que deixar qual deve ser o impacto esperado sobre o mercado de capitais, especialmente em termos de diversificação de portfólio, de estratégia de investimentos, para líderes mais focados nesse tipo de ativo. Eu acho que o mercado de debêntures incentivadas, ele está vindo com bastante força e assim deve continuar. A gente tem vários outros segmentos de infraestrutura que vem acessando o mercado de maneira bastante forte. Janeiro foi um pouco mais fraco, a gente compara com 12 meses anteriores. Fevereiro veio com bastante força e março também. Tanto o setor de telecomunicações, setor de energia, o próprio setor de saneamento com bastante força. Eu não acho que isso vai ser um divisor de águas. Tá? O que a gente pode diminuir a oferta, mas a oferta já está vindo com bastante força no mercado primário e eu acho que assim deve continuar. No mercado secundário, a gente vê também recordes de volumes diários, basicamente R$ 1 bilhão já sendo negociados na média diária mensal de turismo privadas. Se a gente olhar um ano atrás, da metade, eu acho que o mercado vai continuar com força mesmo, que realmente veja um decreto aí nos próximos dias mais à frente que vai regulamentar alguns setores ou o uso, no caso de outorgas, desses instrumentos. No caso dos spreads de crédito, a gente está vendo que eles estão bastante comprimidos. A gente está vendo recordes históricos aí nos últimos 2 anos, basicamente, e eu entendo que a gente deve ter uma certa estabilidade agora e talvez até uma reabertura, que a gente teve esses eventos estruturantes que aumentaram a demanda, a oferta está vindo para equilibrar esse mercado, a gente vê vários emissores aproveitando desse momento, então a gente pode até ter um movimento mais de abertura de spreads. Inclusive, eu entendi um pouquinho da sua leitura, isso pode gerar um aumento de custo de capital, revestindo também países mais altos. Como você avalia toda essa dinâmica? Quais seriam as alternativas mais eficientes ali para promover a redução de tarifa sem conseguir comprometer a de investimento, a competitividade em leilões e concessões? Bem, eu acho que se realmente o objetivo é tarifas, no caso aqui especificamente dos projetos de saneamento que tem grandes outorgas que estão sendo financiadas por debêntures incentivadas, inclusive,
a gente pode estar vendo um tiro no pé, porque isso daí pode aumentar os capitais das empresas, isso pode gerar um desincentivo à petição, e talvez possa não ter uma compressão no pagamento de outorgas como se imagina. E de alguma forma isso pode refletir também em tarifas futuras, né, que é da onde virão os recursos que vão remunerar o capital acionista, e o mais recurso de capital pode não ser uma tarifa tão atrativa como se imagina. Então, acho que é um equilíbrio muito complexo e deveria ser muito mais um movimento de conversa, de entender as peculiaridades de cada um dos editais, as funções que realmente limitar os usos e fontes obrigatórias. E a gente pressupõe que isso realmente vai acontecer. Em relação ao cenário, né? Não necessariamente para as pessoas que vão comprar algo, mas para as empresas, né, que fazem esse tipo de indústria e bancam, de repente, alguns projetos. Como é o cenário? Com crescimento de necessidade de infraestrutura, da infraestrutura do presidente, com todo esse cenário, né, de projetos, de bilhões, de concessões, está, sua visão, né, franco crescimento, está ainda no comecinho. Como que está esse cenário? Eu queria entender um pouco da visão do lado daí, né, do lado da gestora que faz análise, que faz investimentos e recursos para fazer esse investimento. O aglomerado está bastante, ele está numa toada bastante forte já há alguns anos. A gente teve uns anos lá atrás muitos marcos, eu acho que o mais emblemático é o marco do saneamento, que tem dado super certo. A gente vê vários editais sendo lançados, algumas concessões competitivas, umas concessões IPPs, inclusive municipais e estaduais, e o mercado de emissão de debênture incentivada batendo recordes. A gente tinha um mercado até 2021, 2022, levemente abaixo de 50 bi no mercado primário, a gente teve 67 bilhões de emissão no mercado primário no ano passado. Eu acho que essa toada deve continuar. A gente tem várias iniciativas do governo federal, algumas estaduais, governos aqui de São Paulo, Minas Gerais, e outros governos também com iniciativas estaduais interessantes. O próprio PAC, que fala em 1,7 trilhão de real para ser investido nos próximos anos, isso vai demandar várias formas de recursos. São recursos dos entes privados, o equity desses entes privados, recursos também de bancos públicos, BNDES, de multilaterais, e certamente um mercado de capitais que está pronto, que está se estruturando, os fundos que estão captando, os gestores de olho, como nós aqui no Bravo, para a gente poder suportar, para a gente poder colaborar na formação do capital para dar sustentação a esses projetos. A gente viu alguns dados recentes da BDIB, inclusive, de que o ano passado a gente teve comparativamente aos últimos anos, muito expressivo do investimento em infraestrutura como proporção do PIB, ainda muito aquém do que é expressivo. Atualmente a gente não consegue mesmo repor a depreciação da nossa infraestrutura, e a expectativa para 2024 é que aumente substancialmente o investimento, aumenta o investimento público, mas com destaque para o investimento privado. Tá? A gente precisa de coisa como 4,5% do PIB de investimento em infraestrutura, em basicamente 4 grandes setores, incluindo telecomunicações, logística, rodovias, portas a portas, energia elétrica, saneamento, e hoje a gente investe um pouco acima de metade disso. Então, acho que são várias forças que jogam a favor. A gente tem marcos regulatórios que permitem receitas previsíveis, a gente tem uma chamada de leilões em vários segmentos de infraestrutura, a gente tem apoio do governo, do executivo estadual, do executivo federal, e o mercado de capitais bastante para estar financiando o aumento da infraestrutura nacional. Então, eu estou bastante otimista, e é assim que a gente tem visto o movimento de mercado, o número de emissões, as captações de fundos, o giro no secundário, que tem ocorrido até o presente momento. Bom, então o projeto bom tem, né? A necessidade tem, falta até, se a gente for pensar assim, uma abrangência, uma education maior por parte de quem faz esse tipo de emissão, investimento, para poder ganhar uma estação entre os investidores. Talvez seja essa a necessidade atual, Vitor, na sua visão também? Com certeza, né? Eu acho que o investidor, principalmente a pessoa física, está muito acostumado a investir em fundos imobiliários. A gente tem algumas similaridades, né, no fato de alguns fundos de infraestrutura serem fundos fechados e listados, então fundos que pagam renda mensal, que são negociados em bolsa, com liquidação em D+2, mas a gente enxerga que o investidor, pessoa física, ele ainda está naquela fase de aprendizado, de entender como o produto. A gente não está vendo ainda, como você colocou, uma enxurrada de investimentos. A gente está vendo esforços dos gestores em colocar esse fundo no mercado, e isso a gente inclui no Bravo, mas eu acho que o potencial do mercado de financiar a infraestrutura por meio de títulos incentivados através de fundos fechados e listados, ele é muito, mas muito maior do que a gente tem hoje. Tá? A gente vê o início ali dos primeiros fundos em 2019, 2020, e até hoje a gente tem um crescimento ainda pequeno frente ao tamanho desse mercado. Eu acho que conversar bastante com os investidores, estar em conta próxima, estar participando de fóruns, inclusive aqui com vocês, de alguma forma ajuda a gente estimular esse mercado e tentar sensibilizar os investidores de que é importante você ter esse tipo de investimento numa carteira diversificada, né? Você vai ter ali a sua exposição em equity, a sua exposição em imobiliário,